Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez conduzindo até onde você está, um momento todo especial na presença do Senhor. Nós o convidamos então para que você, juntamente conosco, esteja glorificando a Deus, reconhecendo que Ele é bom, porque Ele é refúgio em tempo de angústia, Ele é fortaleza em tempo de aflição. E com certeza Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele quer trazer ao meu e ao seu coração da sua palavra, para que possamos ter dele a orientação certa para conduzirmos a nossa vida nesse tempo difícil em que estamos vivendo, não apenas em nosso país, mas em toda a terra. Eu convido você neste instante a abrirmos a palavra do nosso Deus para fazermos a leitura que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Que você possa pegar o exemplar da palavra do Senhor e acompanhar a leitura que nós faremos deste texto. 2 Crônicas, capítulo 7. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou ler novamente a última parte do versículo 3. Se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Convido você, neste instante, a fechar os seus olhos e, juntamente comigo, elevar o seu pensamento a Deus. E como Salomão, vamos estar orando ao Deus dos céus, crendo que Ele há de manifestar a sua glória e o seu poder sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, o seu estado, o nosso país e sobre todas as nações. Oremos. Senhor Deus, neste momento nós invocamos a Tua presença, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, aonde o Teu nome está sendo invocado e buscado neste instante. Queremos mais uma vez dizer para o Senhor que nós reconhecemos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Estamos certos de que nesse tempo de calamidade no qual nós estamos vivendo, o mundo inteiro, em decorrência da pandemia do Covid-19, ó Deus, nós cremos que esta manifestação da Tua ira é manifestação da Tua misericórdia, dando a nós a oportunidade de estarmos de fato e de verdade revendo a nossa vida diante do Senhor. Conduza-nos neste momento de culto, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja adorado, que a Tua palavra seja proclamada, que a Tua palavra seja honrada, e que assim o Senhor esteja falando profundamente ao coração de todos que puderem ver e ouvir esta reflexão. É no nome de Jesus que assim oramos e pedimos ao Senhor: manifeste nesses dias a Tua misericórdia e venha cessar a Tua ira, conduzindo-nos a vivermos um novo tempo, um tempo no qual
a tua glória esteja se manifestando em todo lugar e muitos estejam te adorando como o único e verdadeiro Deus. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Chegou a terra como as águas correm.
cantar ao nosso Deus, agora eu convido para que juntos estejamos nos voltando para a palavra do Senhor e novamente faremos a leitura no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Só que agora faremos a leitura a partir do verso de número 11 até o verso de número 22. Texto que nós queremos meditar com todos nesta oportunidade. Se você tem o exemplar da palavra do Senhor, abre e acompanhe a leitura que faremos. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes,
Então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Talvez, meus amados, esse é um dos textos que tem sido mais citados no meio da igreja nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Deus não quer tratar somente o mundo com esta pandemia. Eu creio que Deus quer tratar também a sua igreja, o seu povo. E como pastor, eu não poderia deixar de considerar esse texto, no sentido de fazer uma leitura de tudo o que está acontecendo, buscando entender a razão e o propósito desta pandemia que parou o mundo. Olhando para o texto que lemos, podemos ver no seu contexto que este é um momento muito importante na história do povo de Deus no Antigo Testamento. O rei Salomão, sucessor do rei Davi, ao assumir o trono de Israel, o trono de Judá, aliás, com a capital em Jerusalém, ele então, com a direção, a orientação e a aprovação de Deus, ele termina a construção da casa real e a construção do templo de Jerusalém. Isso se confirma, meu amado, no texto que lemos, quando Deus então lhe aparece à noite, revelando a Salomão como único e verdadeiro Deus. E nós podemos então ver neste texto, Deus então se revelando como Deus que ouve orações. No versículo 12, diz a palavra: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Queridos, o Deus Criador dos céus e da terra é o Deus que ouve orações. E isto traz esperança para o nosso coração. O Deus único e verdadeiro, segundo o texto que lemos, também é o Deus que se revela como Deus da aliança. Pois no texto que lemos, Deus fala que Ele tem um povo que se chama pelo seu nome. Que povo é este? É o povo que Ele escolheu a partir de Abraão e confirmou a sua aliança depois com Isaque e Jacó, os patriarcas. E posteriormente confirmou esta aliança na época de Moisés, quando Deus então o enviou ao Egito, com a missão de libertar aquele povo da escravidão de Faraó. E depois, ao conduzir este povo pelo deserto durante 40 anos, esteve se revelando a este povo, dando-lhe a conhecer quem ele é e como este povo deveria ser, mostrando e se revelando como o povo que leva o nome do Senhor. Então, meus amados, Deus se revela aqui a Abraão e depois confirma esta revelação agora a Salomão como Deus da aliança. E como Deus da aliança, meu amado, Deus é fiel em cumprir as suas promessas na vida do seu povo.
Isso também, meu amado, deve trazer ao nosso coração esperança nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Deus não se esquece das suas promessas, e todas elas Ele vela em honrá-las na vida do seu povo. Mas olhando para o texto, meu amado, nós também podemos verificar que Deus se revela como o único e verdadeiro Deus a Salomão, como Deus soberano, que intervém com ira e com misericórdia. Ele intervém com ira quando Ele traz as calamidades, os castigos. Podemos ver isso quando Deus então fala a Salomão no versículo 13: se eu cerrar dos céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele também intervém com misericórdia, quando então Ele cessa a sua ira, ouvindo o clamor do seu povo, quando este se quebranta, e então Ele perdoa os pecados do seu povo e anula as calamidades que Ele está enviando à terra em razão da sua ira, conforme Ele prometeu no verso de número 14, quando Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso também, meu amado, deve gerar no meu e no seu coração esperança nesse tempo de pandemia. Temos, portanto, aqui, meus amados, a resposta do porquê e do para quê das calamidades. O porquê das calamidades, meu amado, é o derramar do cálice da ira de Deus sobre as nações, porque ofenderam a sua santidade, praticando coisas abomináveis. Basta nós lermos os profetas, tanto maiores e menores, e veremos explicitamente esta mensagem do juízo de Deus sobre a terra. Quero citar o exemplo de uma das passagens registradas pelo profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 9 e versículo 11, quando Deus então diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Temos também neste texto o para quê das calamidades: para curvar os homens, para chamá-los ao arrependimento, à conversão, a começar do seu povo. Por isso, meu amado, o texto diz ao povo de Deus que quando Ele traz calamidades, o seu povo deve se humilhar. O propósito das calamidades é humilhar a arrogância dos homens, mostrando o quão limitados, frágeis e vulneráveis são quando se esquecem do Senhor. Deus quer nos humilhar nesse tempo de pandemia. Este é o propósito dele ao manifestar a sua ira como manifestação da sua misericórdia nestes dias. Antes que Jesus volte, antes que venha o juízo final, Deus está dando à igreja e ao mundo, às nações, a oportunidade de mudanças. As nações ímpias, a oportunidade de se arrependerem de seus pecados, de se converterem a Deus como o único Deus Criador dos céus e da terra, e ao seu Filho Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja, a noiva de Cristo, Deus está dando a oportunidade de se santificar,
de se purificar, pois esta está mundanizada, não tem sido encontrada como o Senhor requer, pois tem honrado o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Creio, meu amado, que o Senhor estabelece soberanamente uma condição neste texto. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. O Senhor aqui está estabelecendo soberanamente uma condição, decorrente da situação instalada, da manifestação da sua ira, como um termômetro mostrando para a igreja e para o mundo que as coisas não estão tão bem assim, mostrando para o povo de Deus que o povo de Deus não está como deveria estar diante de Deus. Por isso o texto fala: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Qual as situações instaladas então por Deus? As situações decorrentes do derramar da sua ira sobre a terra: seca, pragas e pestes. Qual então é a condição estabelecida por Deus? Se o meu povo se humilhar. Esta é a condição para termos o favor dele, a sua misericórdia. Este é o caminho a seguir, igreja. Este é o propósito de Deus para nós nesse tempo de pandemia. Este é o preço do avivamento, o quebrantamento, curvar os homens diante dele. E a pergunta que devemos fazer: como então se humilhar? O texto também responde: orando. Diz o texto: se humilhar e orar. Diz mais: e me buscar, buscando o Senhor e não as bênçãos do Senhor. E me buscar. E diz mais: e se converter dos seus maus caminhos. Convertendo dos seus maus caminhos. O que são os maus caminhos que o povo de Deus deve se converter? São os pecados não tratados na vida da igreja. Pecados que não têm sido confessados e não têm sido abandonados. Caminhos que a igreja tem tomado que a palavra de Deus não aprova. São estes caminhos que Deus quer que nós estejamos abandonando. E assim nos voltando para Ele, nos quebrantando. Aqui, meu amado, está a verdadeira mudança. Consciência dos pecados, confissão dos pecados e abandono dos pecados. O caminho, meu amado, que me tira dos maus caminhos e me conduz para os caminhos aprovados por Deus, é o caminho do arrependimento, do quebrantamento, é o caminho da cruz. E aí temos no texto as bênçãos decorrentes da atitude de humilhação que levam ao avivamento. Pois o texto diz: então, eu ouvirei dos céus. Veja aí a primeira bênção: ser ouvido pelo Senhor. Lembra que Deus se revelou como Deus que ouve orações? Deus quer ouvir a oração da igreja neste tempo. Deus quer ver a sua igreja de joelho, clamando a Ele, em favor dela, em favor das nações. O Senhor quer ouvir a oração do seu povo. Mas para Ele ouvir a oração do seu povo, o seu povo precisa se quebrantar. Temos outra bênção: perdoarei os seus pecados. Temos aqui a bênção de ter o perdão dos pecados pelo Senhor.
Porque Deus, a Ele pertence o perdão e a misericórdia. E só nele podemos encontrar o perdão e a misericórdia. E temos uma terceira bênção: e sararei a sua terra. Ter o cessar da ira de Deus que assola a terra. Ter o quê? O ponto final desta pandemia. Vejam, meu amado, que o poder de combater esse vírus, Covid-19, é de Deus. E Ele soberanamente responsabiliza o seu povo para que Ele intervenha com este poder. Pois Ele promete: e sararei a sua terra. Hoje, meu amado, é tempo de nós nos quebrantarmos e tratarmos os pecados não tratados na vida da sua igreja. Dependendo, meu amado, da resposta que a igreja estará dando a Deus neste contexto de pandemia, nós estaremos pavimentando o caminho para que Deus manifeste a sua misericórdia com avivamento, conduzindo muitos a estarem se convertendo a Deus. O quebrantamento é o caminho para o avivamento. E Deus está nos responsabilizando diante dele, de que a intervenção da sua misericórdia, sarando as nações, sarando o mundo desta pandemia, está nas nossas mãos, como igreja, de estarmos nos quebrantando, nos humilhando, orando, buscando Ele, mais do que as suas bênçãos, buscando Ele porque Ele é o verdadeiro Deus, do qual nós dependemos e carecemos, e nos convertendo dos nossos maus caminhos. Chegou o tempo, igreja, de nos quebrantarmos, de buscarmos o Senhor com temor e tremor, pois o Senhor está cobrando de nós uma resposta para esse tempo em que Ele está manifestando a sua ira sobre o mundo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia de todo o povo dele, espalhado por este mundo afora, a começar aqui da nossa cidade de Guiratinga, chegando até o lugar mais longínquo. Todo o povo de Deus existente nessa geração ou nestas gerações que estão sendo testemunhas, estão vivenciando esse momento de pandemia, que toda a igreja do Senhor possa dar a resposta que Deus está pedindo de nós no texto que acabamos de ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu moverei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Curva sua fronte, meu amado, e comecemos agora a dar resposta ao que Deus pede de nós nesse tempo que Ele está visitando a terra com a sua ira. Que possamos nos humilhar e assim, quebrantados, buscarmos dele o socorro para que Ele venha sarar a nossa terra. Ó Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, acabamos de expô-la, que o Teu Espírito Santo possa torná-la tão clara na mente e no coração dos nossos ouvintes, para que o Senhor possa encontrar em nós a resposta que o Senhor requereu do Teu povo
num contexto em que o Senhor visitaria o teu povo com a tua ira. Ó Deus, a visitação da tua ira sobre as nações nesse tempo no qual nós estamos vivendo é um sinal de que as coisas não estão bem. É um sinal de que a tua igreja não está como o Senhor gostaria que ela estivesse. Por isso o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos sendo o povo do Senhor neste tempo e sendo resposta do Senhor para as nações que gritam e clamam no meio desta calamidade. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos quebrante. Humilha, Senhor Deus, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, estar tratando os pecados que ainda não foram tratados na vida da tua igreja, seja na vida individual de cada crente, e seja na vida coletiva do teu povo. Que nesse tempo possamos estar obedecendo a tua palavra e fazendo tudo aquilo que ela estabelece para nós. E assim possamos ser instrumentos do Senhor para vermos a tua manifestação de avivamento, trazendo cura desta pandemia para as nações. É no nome de Jesus que assim oramos e clamamos a tua misericórdia. Amém. Meus amados, estamos encerrando mais este momento. Não sabemos até quando estaremos vivendo o isolamento social por conta das medidas de contermos a proliferação desta pandemia. Mas que Deus nos dê a bênção de podermos fazer o que Deus requer de nós, para que tenhamos a resposta de Deus que tanto aguardamos, de que o Senhor nos livre deste mal que está assolando a nossa nação e o mundo. Que Deus o abençoe. Recebamos a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus torne esta palavra como um fogo a queimar na mente e no coração de todos que a receberam e a recebem, de tal maneira que sejamos povo do Senhor, que se chama pelo teu nome nesse tempo, e assim venhamos estar sendo resposta do Senhor para as nações, hoje e até o dia que o Senhor há de tomar a tua igreja para si.